Hoje eu abro aqui mais uma página do nosso programa Páginas Amarelas com Guilherme Faro. Não é o Rodrigo Faro, é o Guilherme Faro. Eu o conheci, acredito que em média, há um ano atrás, né, onde ele teve... eu tive a oportunidade de conversar bastante com ele, um menino super jovem. Quantos anos você está, Gui? Estou com 27 anos hoje. 27, e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, o quanto ele é encantador, as ideias, os sonhos, o propósito dele. Hoje ele é videomaker, também empreendedor. Ele vai explicar, porque ele faz um monte de coisa. Já viu que hoje em dia essa multitarefa, né? Ou eu digo sempre às vezes que nós seremos eternos learnings, poderemos ter várias profissões. O Guilherme, ele é um desses. Gui, muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é claro. E é isso, vamos nessa. Hoje eu sou videomaker, empreendo também, né, como também trabalho com alguns colaboradores parceiros, mas hoje principalmente é a prestação de serviço de fazer uma boa entrega mesmo para os meus clientes e tal, algo bem particular mesmo. Não é algo, ainda não tem uma empresa fixa e tal, sabe, com colaboradores contratados e tal, mas hoje é só eu mesmo, né? Mas é isso, estamos seguindo a estrada aí. Hoje eu sou videomaker do Hungria, um dos meus clientes também, como também a Sport Cycle, que é uma das representantes da Specialized, né, daqui do Brasil, uma das maiores lojas de bicicleta do Brasil, que é a Sport Cycle. Tem o Leandro Capotaria também, tem o Mega Drift, né, também, que é um dos maiores eventos de drift daqui do Centro-Oeste. E é isso, e a gente construindo cada dia mais um pouquinho devagar, né, mas tem um propósito, né, de ajudar as pessoas a realizar seus sonhos e tal, e vamos nessa. Vamos lá. Gui, para ser de uma forma didática, o dono de uma loja de tintas ou de um salão, quem quer te contratar hoje, você é específico porque você trabalha com Hungria, então você tem mais experiência nessa questão de música ou de eventos, do que serviço efetivamente você presta para uma empresa? O que você pode fazer pelo empresário, pelo empreendedor, o que ele está buscando quando ele te contrata? Nessa questão sobre nicho, eu nunca escolhi, né? Foi algo muito natural, né? As pessoas, tanto que eu já atendi médico, já experts no mercado digital, como também músicos, né? Como a Tribo da Periferia, Hungria. Eu nunca escolhi um nicho, né? Vamos dizer, eu acho que as pessoas visualizavam algo que eu poderia solucionar para eles e me procuravam, né? Eu sempre acreditei muito na individualidade das pessoas. E uma coisa que eu falo bastante, que o melhor roteiro é o roteiro da vida. Então eu sou muito pé no chão, eu gosto muito de vivenciar o momento presente, sabe? E deixar as coisas rolar. Então as pessoas me procuravam por conta disso, porque eu conseguia identificar o propósito delas. E a gente conseguia ter uma conexão boa e a gente conseguia transparecer isso na câmera. Então a gente entregava um bom resultado. E foi isso. É simples assim, né? E não tem nada de simples nisso, né, Gui? Porque para que você consiga ter a versatilidade e a tranquilidade de aguardar o momento para viver e saber que dali você vai conseguir extrair o melhor. Como é que você sente isso? É seu perfil? Ou porque você é muito sentimento? Como é que essa criatividade flui? E essa segurança? Porque você, então, quer dizer que não faz um script antes, você já não vai ali buscar tal e tal ponto que vai acontecer. Olha que engraçado. Isso eu desenvolvi ao longo da minha vida, né? Quando eu era mais novo, eu precisava de respostas. E eu não tinha tantas respostas, né? E antigamente não tinha tantos vídeos, tutoriais educativos dentro do YouTube. Então, eu precisava interpretar, eu precisava tirar respostas. Então, além de eu fazer muitas perguntas para as pessoas, eu também pegava e fazia uma análise do momento. Então, um exemplo, eu queria entender como que aquele youtuber ele ganhava dinheiro, né? Vamos se dizer. Eu pegava e escrevia no papel, qual o YouTube, tal YouTube. O que ele está falando? Aí eu escrevia.
Eu me fazia perguntas e ia escrevendo as respostas que eu interpretava, né? E assim eu ia descobrindo o método dele, né? A prateleira de produtos dele, o que ele estava fazendo de fato. Então, tipo assim, eu ia me fazendo perguntas e tentava encontrar uma resposta a partir da minha própria interpretação. Só que no início, quando eu comecei a fazer isso, eu não entendia que aquilo ali era algo de fato muito poderoso. Que é o storytelling. Além do storytelling, né? Que é essa parada que eu falo muito, que é o estado de presença. Sim. Né? Que é interpretado com diversas outras nomenclaturas e também é abordado em diversos livros também, né? O Poder do Agora fala muito sobre isso, né? Tem uns outros livros também, não me lembro agora nesse exato momento, mas que fala muito sobre o estado de presença. E eu não sabia muito sobre o estado de presença, mas eu executava, entende? E eu sempre executei isso em todos os trabalhos que eu executei, né? Que eu trabalhei. Acredito que isso seja muito lado emocional também, né? Mas é o viver o agora, é se desligar, sabe? E hoje, nessa prestação de serviços, você consegue traduzir para o público através de vídeos curtos, longos, ou como é que funciona? Ou cada cliente é um cliente? Você mostra para o público o que aquele empresário não está dando conta de mostrar, é isso? Ou sempre com objetivo de venda? Como é que é? O que acontece? Muito empresário, ele tem a dificuldade de transcrever aquilo que ele tem pensado, né? Muitos empresários são executores, né? E somos mesmo. Só que o que acontece? Quando a gente vai para um lado técnico e um lado, assim, de receita, sabe? Quando a gente vai executar uma receita, ele é um pouco limitador, sabe? A pessoa não pode ser tanto criativo, entende? Só que quando a gente faz uma análise e apenas auxilia o empresário a compreender melhor aquele propósito que ele tem, sabe? O ato de servir que ele tem, a gente enraiza aquilo dentro dele e auxilia ele a transparecer aquilo com apenas uma direção, sabe? A gente tem um resultado bem melhor. A comunicação dele fica excelente e isso funciona para qualquer tipo de formato de vídeo. Pode ser um vídeo de 1 hora, pode ser um vídeo curto, sabe? Pode ser até mesmo no dia a dia, porque isso serve para tudo, exatamente tudo. O vídeo ele é apenas uma habilidade, né, de transparecer aquele momento, concorda? Sim. É um registro. Sim. Então a gente, na verdade, não Criando. Precisa fugir, a gente não precisa fugir da realidade, entende? E esse que é o problema, as pessoas tentam às vezes trazer algo que foge da realidade. E quando a gente tenta meio que mexer com o natural, a gente acaba se atrapalhando demais, a gente acaba complicando demais, sendo que tudo é muito simples, sabe? Então se a gente escolher o caminho que é apenas direto, apenas ser quem nós somos, fica tudo mais fluido. Você sempre diz que morre de medo de viver uma vida em vão. Quando é que isso se tornou consciência e você aí, a partir desse momento, tomou uma decisão de viver uma vida... Qual é o oposto de com propósito? Isso. Quando eu era pequeno, mais novo, criança mesmo, uns 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade, que vê essa compreensão mesmo, sabe? Esse medo de morrer em vão. Minha mãe, ela tem câncer desde quando eu nasci. E muitas pessoas me jogaram a realidade sobre essa situação, né? Essa doença, quando eu era pequena. E minha irmã, ela é especial, ela tem paralisia cerebral. E sempre vi meus pais trabalhar muito por conta desse propósito pessoal deles. E eu vi aquilo ali e eu me colocava na posição de ir daqui para frente, sabe? E se daqui a alguns anos eu tiver um câncer também, né? E minha vida chegar ao fim. Porque o pessoal chegava para mim, uma criança chegava para mim e falava que minha mãe ia morrer, sabe? Então eu tinha esse medo de, além da minha mãe morrer, eu também morrer. E além da minha mãe morrer, eu ficava com medo de assumir as responsabilidades tanto do meu pai
de sustentar, né, meu pai e minha mãe, porque eles dois se colaboravam muito pelo sustento da casa, como também de criar minha irmã. Então eu vi que, caraca, minha irmã ela depende 100%, né, de tudo. Então, se minha mãe se for, eu vou ter que ficar em casa, entendeu? E se meu pai se for, eu vou ter que ajudar nas contas de casa. Então, eu olhava isso para uns 10 anos assim para frente e tal, aquilo me assustava muito, sabe? Então eu ficava, caraca, e aí? Será que vai ser em vão? Entendeu? Aí eu comecei a olhar para mim mesmo e ficar pensando, cara, como é que eu posso mudar essa minha realidade? Eu passei também por alguns momentos também pesados, assim, né, na minha perspectiva como criança, né, a visão que eu tinha, que era muito limitada, aquilo é uma realidade muito assustadora. Então, eu só tinha 2 caminhos, né, ou desistir, deixar a vida levar, entendeu? Ou começar a pensar como mudar essa história. Foi aí que eu comecei eu perguntava para as pessoas, quando eu saía de casa ou fazia alguma coisa, eu chegava para as pessoas e perguntava, o que você faz? Né? Por que você faz isso? Então eu ia tentando absorver o máximo de cada pessoa para eu poder aumentar a minha percepção sobre a vida e ter uma clareza maior. E ao longo dessa caminhada, eu lembro de um dia eu cheguei pro meu pai e falar assim, pai, um dia eu vou viver assim, 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 né? Um dia eu vou trabalhar com os meus ídolos, um dia eu vou viajar o mundo todo, um dia eu vou ganhar um bom dinheiro, um dia eu vou conseguir comprar minhas coisas e tal. E meu pai chegou e jogou a realidade para mim, sabe? Ele chegou para mim, filho, tem 3 tipos de sorte. Existe a sorte de você nascer num berço de ouro, existe a sorte de você nascer com um fator biológico que vai te trazer uma carreira excelente, tipo Neymar, e existe a sorte de você ter boa sorte, entendeu? De boas oportunidades. E eu via, naquela situação, naquele momento que ele me falou isso, eu tinha uns 12, 13, 14 anos, não lembro muito bem, eu lembro de receber aquela resposta do meu pai com muito carinho, sabe? Não foi algo que me frustrou, sabe? Eu compreendi completamente a perspectiva dele, eu entendia que a perspectiva dele seria diferente da minha, por eu visualizar outras oportunidades, né? Porque eu entendia que o sucesso, né, um resultado, ele é alcançado com um trabalho inteligente. Então eu visualizei aquilo ali e vi um norte, entende? Eu vi aquilo ali como uma oportunidade de mostrar para ele e provar que aquilo ali de fato poderia ser real. Então eu entendi a frustração dele também, sim, um lado que dava para perceber que existia um lado dele que estava frustrado, ou com a história de alguém que não sabia, mas eu sabia que existia essa história. Então eu comecei foi bem nessa época que eu comecei, de fato, eu pegava um exemplo, programa de TV, eu interpretava, trazia várias interpretações, tentava descobrir onde estava a resposta de tudo. Eu mostrava para o meu pai, pai, aquele programa de TV dá certo por causa disso, isso, isso, isso. Pai, tal pessoa teve sucesso porque ela caminhou esse caminho aqui, e mostrava assim para ele, falava. Aí eu falei, não, isso daí foi sorte. Aí eu ficava indignado, eu falava, não, como assim que isso daqui foi sorte? Não, pô, acabei de te mostrar e ele não acreditava. Foi no momento que eu cheguei e falei assim, não, eu vou executar para mim mesmo. Só que nesse estudo que eu fiz, eu entendi sobre autoridade, representatividade, construção de audiência, prateleira de produtos, entendeu? Então eu comecei a bolar um plano para eu executar. Aí eu tinha nessa idade, eu acredito que foi uns 13, 14 anos. Porque eu lembro que eu olhei para os meus colegas de classe e eu ficava olhando assim, pô, a galera que tá pensando só o quê? Yu-Gi-Oh!, entendeu? Bater bafo, jogar bolinha de gude, essas coisas, eu ficava pensando, cara, beleza, como é que eu posso ser uma autoridade dentro aqui da minha escola? Aí eu pensei, pô, vou começar a treinar e eu vou começar a registrar tudo isso nas redes sociais. Aí eu comecei a postar muito, mesmo gordinho e tal, fazendo toda a transformação, construindo toda essa narrativa nas redes sociais, bem novo. Aí eu fui construir essa autoridade em cima dos meus colegas, aí eu postava tanto no YouTube, no Instagram,
E eu ia nas lojas de suplemento, também nos nutricionistas, e perguntava, pô, quanto que você me dá se eu te trouxer um cliente? Quanto você me dá de comissão se eu vender esse pote de whey? Entendeu? Aí eu ia na galera e ia descobrindo uma maneira de vender. Aí eu ia vendendo, e foi dessa forma, sabe, que eu construí. O início ali, até, acho que com 19 anos ali eu pensei em fazer nutrição para eu poder construir meu próprio produto, né? Então, vender consultoria, essas coisas e tal. Então, eu fui executando até chegar... uma coisa que eu sempre deixava bem claro, que era sobre as pessoas acreditar, sabe? Eu, além de construir essa autoridade no lado fitness, eu chegava para as pessoas, galera, eu vou construir, eu vou ter sucesso, eu vou chegar onde eu quero chegar, entendeu? Eu pedia para as pessoas olhar para a minha história e me ver como exemplo, que eu sabia que eu ainda não tinha chegado, mas eu sabia que eu ia chegar. Justamente a minha segunda pergunta é essa, né? Que você disse que buscou desde o início fazer acontecer, né? O que significa na prática? Porque você ainda não tinha clareza, estrutura e o resultado. Cara, o fazer acontecer é você não ter um caminho, você não sabe o que fazer, você não tem as ferramentas, dá uma de MacGyver. O que você tem? Sabe? Que você pode executar agora. Não tenho nada. Você, às vezes, talvez não tenha nem clareza que você tem várias coisas, mas às vezes você vai acreditar que não tem nada. Mas você pensa, beleza, qual é o meu primeiro passo? Qual é o primeiro passo que eu posso dar agora? Se é para sair falando com um monte de gente, dar uma de doido mesmo, dá uma de doido mesmo, entendeu? Se é para você fingir que você não é ainda, finge o que você não é, mas executa alguma coisa. No momento que você entra em movimento, as coisas começam a se desenvolver, entende? No momento que você tem um esboço, aquele esboço ele vai se lapidando. E você teve medo? Muito, o tempo todo. O tempo todo. O medo nunca não vai embora, entendeu? Eu acho que os sentimentos, todas as emoções que a gente tem, elas sempre vão estar lá. Só que quando você trabalha o estado de presença, você consegue perceber que você tem as oportunidades de sentir tais emoções. Como você também tem a oportunidade de consumir demais aquela emoção e aquela emoção te tirar da percepção da realidade, entende? Então, tipo assim, eu sentia muito medo, tanto que quando eu era mais novo, eu morria de medo de me comunicar com as pessoas, né? Eu ia fazer uma apresentação assim na escola, minha visão escurecia, eu sentia que eu ia desmaiar, me tremia todo, e até hoje eu me tremo. Só que, olha a loucura, eu chegava e falava, cara, tem que fazer, eu tenho que executar. Se eu deixar a minha vida parar por conta desse medo ou dessa insegurança, eu sei que eu não vou conquistar nada, não vou construir nada. Então, eu afrontava. E essa é a dica que eu dou para todo mundo. Cara, se você está sentindo medo, vai com medo mesmo, sabe? E afronta de você sentir dor, sabe? Porque a dor, ela é limitadora. A dor, você vai sentir dor de diversas formas na vida. E quando você sente dor, é porque tem algo ali que você não compreende. Quando existe a compreensão sobre tal coisa, é porque você não vai sentir mais dor. Entende? Enquanto dói, é porque você não compreende. Eu concordo com a questão, né, de vencer o medo, porém, não com medo mesmo, né? E cada um tem uma percepção, até porque a percepção é isso, né? Ela é individual. Mas esse conceito é embasado no seguinte, eu estou com muito medo de fazer a prova. A prova é amanhã, eu estou com muito medo de fazer a prova. Eu vou fazer com medo mesmo. Se prepara, estuda. E aí, você vai com medo, só que você utilizou o seu medo para se preparar. Né? Eu falo que o medo é uma emoção importantíssima, contanto que a gente saiba utilizar, né, esse medo para se preparar e não para se paralisar. O seu medo te movimentou, que é vamos, vai com medo mesmo. Mas é sempre importante perceber que o medo ele vem e o antídoto para ele é preparo. Exatamente. Olha como é lindo a individualidade do ser humano. Né? Você tem a sua perspectiva e eu tenho a minha perspectiva, concorda? Sim. E olha como elas se complementam e traz algo muito mais esclarecedor. Eu falei sobre o medo e a dor,
né, que é a falta de compreensão. E você chegou para mim e falou assim, ó, que às vezes a gente está com medo de fazer uma prova, mas se a gente se prepara, no caso, se a gente compreende, a gente absorve o conhecimento, a gente se fortifica e tem mais força para executar. Olha como a individualidade de cada um, ela traz a união de perspectivas e traz algo mais esclarecedor. Entende? E o preparo sempre é a busca pela informação, porque muitas vezes o monstro, na verdade, a maioria das vezes, a ansiedade é isso, né? Você imagina, você não conhece aquilo, você imagina que o monstro ele é muito maior, eu vou empreender, não, mas isso é muito difícil. A pessoa trabalha demais. Calma, estuda, procura, se prepara, que quem sabe, assim, nesse decorrer da caminhada, foi igual o noivado, né? Como é que eu vou fazer? Ai, tô nervoso. Pesquisa, pergunta para um, pergunta para o outro, porque aí aquilo vai tomando a dimensão real. Porque o medo é justamente uma projeção de algo que você não conhece. Exatamente. Olha que legal também. Quando a gente... Às vezes a gente não está com tanta clareza, né? Sim. Porque a percepção é como se existissem vários lençóis sobre a nossa cabeça, né? E com o tempo, quando a gente vai compreendendo alguma coisa, a gente vai tirando aquele lençol. Só que existem momentos na vida, principalmente no início de alguma coisa, a gente não entende qual é o caminho, qual é a ferramenta que a gente precisa executar. Por isso que eu sou muito, como posso falar? Eu acredito muito na pessoa fazer um esboço, entende? E o esboço pode ser tudo, tanto um rabisco no papel, como a execução mal feita, entende? Sim. Eu sou muito a favor das pessoas executarem mal feito no início, é claro. Mas é claro que para o amadurecimento daquilo que ela está executando, ela precisa fazer a autoanálise daquilo que ela está desenvolvendo, para ela amadurecer e aperfeiçoar e ficar cada vez melhor. Só que no início, eu sou muito a favor do esboço, sabe? Do teste, né? Existe uma... Dentro da PNL tem o TOTS, tem o Design Thinking, que é você erra rápido. Testa, opera, deu certo? Continua. Testa, opera, não deu, sai. Porque se o planejamento, a estratégia, dependendo do que for, se for muito longo, ou às vezes até num produto digital mesmo, você quer fazer o melhor possível, mas peraí, faz o MVP, faz o pequenininho, testa, porque é rápido, vê se as pessoas gostam, porque o percentual de assertividade aumenta muito nesse sentido. Muito. Né? E é o que você falou aí do esboço. Gui, muita gente, né, na verdade, a criação de conteúdo, de marca pessoal, hoje em dia tem muita gente trabalhando, né, falando, mas no fundo, o que, que você realmente entrega para as pessoas e para as empresas? Se você fosse entregar aqui para o Páginas Amarelas, um programa de podcast que hoje está no YouTube, no Spotify, a gente também está no Instagram e nós queremos nos tornar um acervo de empresários que inspiram outras pessoas que querem ser empresários, que explicam, que possam ser encontrados por pessoas que, poxa, eu gostei daquele cara, estou aqui assistindo, gostei da forma dele, do quanto ele é sensível no falar, do flow que ele trouxe. Não, quero que esse cara venha para me ajudar a transpor isso daí. Então, o Páginas Amarelas tem esse objetivo, mostrar profissionais, empresas, empreendedores de verdade. O que você teria a entregar para a gente? Eu vou mostrar duas opções, né? Todo mundo entende que hoje as redes sociais é uma grande oportunidade, concorda? Sim. E então a maioria das pessoas hoje em dia pensa assim, não, beleza, eu preciso postar todo dia, sei lá, meio-dia e às 18 horas, e preciso estar postando. Então, às vezes, as pessoas vêm, registram um ambiente, sabe? Faz um compilado de imagens daquela situação que aconteceu e vai lá e posta, entende? E fica frustrado por não ter resultado. Só que o que acontece? O registro, ele está eternizando um momento presente, concorda? Sim. Só que aquele momento presente, ele foi... Como posso falar? Ele teve uma colaboração... Não, calma. Uma colaboração de pessoas, de pessoas individuais, entende? Uhum. Cada um com sua perspectiva diferente. Um exemplo, esse cenário aqui. Sim. Esse cenário aqui, você que idealizou, não foi? Uhum. Tem o seu toque. Sim. Olha que interessante.
O podcast aqui é uma interpretação sua, entendeu? É você transparecendo a sua individualidade. Então, quanto mais claro a gente tem, mais clareza a gente tem sobre a Carol, entendeu? A gente está trabalhando a sua marca pessoal. Quanto menos informações a gente entrega e posta, um exemplo, aquele tipo de post, de compilado de imagens, quando a gente apenas registra, sem uma fala, que é uma outra habilidade de transparecer, sem uma escrita, que é uma outra habilidade de transparecer, quando a gente limita, a gente não tem tanta clareza sobre aquela marca, sobre aquilo que está sendo deixado. Então, a Carol, ela é incrível, ela é maravilhosa. Quanto mais ela transparecer quem ela é, quanto mais você transparecer o impacto que tem a sua individualidade no meio, a marca está pronta. Olha como é fácil, ela é simples, entende? Então, o que acontece? O primeiro passo é você entender qual o propósito desse programa, sabe? Qual o propósito desse projeto que você está construindo? E você enraizar isso dentro de você. Quando você enraizar isso dentro de você, no momento que você for transparecer, um exemplo, se comunicar com a câmera, ou se comunicar com as pessoas, você vai transparecer esse propósito de forma natural. Entende? Então você vai entender como servir as pessoas com isso. Você sabe como você vai ajudar. Você sabe como vai agregar aquilo na vida das pessoas. Entende? Então você, naturalmente, vai descobrir um meio. Entende? O meu propósito é ajudar as pessoas a acreditar na sua individualidade. Porque eu acredito que cada pessoa, ela carrega algo único, completamente único e poderoso. Só que a maioria das pessoas estão frustradas, né? Elas não acreditam em si mesmas. Elas são capazes de acreditar mais na visão dos outros do que em si mesmas. Então, até mesmo na comunicação do seu próprio negócio, às vezes até o próprio empreendedor, ele demanda. Ele nem tenta executar por conta própria, sabe? E quando ele demanda, ele está deixando a própria individualidade dele, a perspectiva dele única, que ele, tanto, um exemplo, ele executou aqui, fez o cenário, né? Ele idealizou aquele negócio, e no momento da comunicação, que é outra oportunidade dele transparecer aquela individualidade dele, ele deixa, entende? Ele deixa uma lacuna. Deu para entender o que eu quis dizer? Sim. Então, o que acontece? Aqui, na comunicação do podcast, é você entender o propósito raiz e você tentar agregar mais valor às pessoas a respeito disso, entende? Não sei se deu para ficar claro, mas a gente pode partir para a execução. Porque tem uma coisa que eu acredito, que tanto isso se tornou a minha metodologia, porque foi a maneira que eu me construí, me desenvolvi, né? Eu fui conseguir simplificar e trazer algo didático, explicativo, que no caso é o PARRA, que eu já te contei uma vez, você lembra? Uhum. Que é o propósito social, que é o primeiro passo, que é a gente entender a nossa base. Depois é a atenção plena, que é a arte de se colocar em estado de presença, né? Que é aquilo que eu fiz, né? De interpretar as coisas e tal. Quando a gente se coloca em estado de presença, e a gente desacelera mesmo, é algo até meio... É igual à meditação, é a mesma coisa. A meditação tem a mesma ideia, que é você se desligar de algo que pode trazer ansiedade, sabe? Dos pensamentos do passado, sabe? A ansiedade pelo futuro, é você se colocar em presença. Aí, a partir disso, você começar a interpretar o momento presente. Você vai colhendo respostas, tanto respostas de si mesmo como das pessoas. No momento que você executa isso, olha que interessante, você está fazendo algo estratégico, só que algo simplificado. Você está desenvolvendo a estratégia do seu negócio de forma simples e muito mais humano, entende? Então você tem algo muito mais assertivo do que algo que você ainda tem a probabilidade de errar. Você está visualizando. Quando você visualiza, fica muito mais fácil de ser alcançado. Tanto que eu ensino depois o PAR, né? P-A, o H, de habilidade de transparecer. No caso, a habilidade de transparecer que eu ensino e executo é o vídeo. Mas a habilidade de transparecer é tudo. É tudo que você toma algum tipo de ação, sabe? Uma escrita,
a comunicação, a maneira que você se veste, a maneira que você se comunica com as pessoas, entende? Então, tipo assim, você está transparecendo aquela individualidade, aquela a interpretação que você teve sobre aquele momento presente, entende? Depois, se você vem para ação, né? O entrar em movimento, é aquela ideia que eu falei até mesmo do esboço. A gente tem um esboço, a gente tem algo para ser trabalhado em cima, entende? Então, esse é o parra que eu acredito muito que dá para a gente executar aqui. Vamos fazer. Olha aí. Eu trouxe ele aqui justamente para fazer com que ele fizesse uma promessa em público, entendeu? Brincadeira, Gui. Você fala muito no estado de presença, né? Você acabou de trazer isso novamente, eu compreendi quando você falou, né? Eu fecho o que tem externo, toda a ansiedade, ok. Mas você acredita, o que você acredita que está faltando para as marcas e para as pessoas hoje? Levando em consideração, eu sei que eu trouxe a questão do estado de presença, você estando presente, percebendo tudo, vendo essas marcas, o que você acredita que está faltando? É algo humanizado, sabe? Eu acho que o estado de presença é algo que me ajudou muito, sabe? Eu posso dizer que o estado de presença me colocou em vida, me despertou para a vida, entende? Foi com o estado de presença que eu resolvi minha ansiedade, foi com o estado de presença que eu saí da depressão, foi com o estado de presença que eu compreendi a situação minha familiar, entende? Foi com o estado de presença que eu pude perceber tudo à minha volta. Então, quando a gente se coloca em estado de presença, para mim, isso é algo muito poderoso. Quando a gente se coloca em estado de presença, a gente consegue ser real, sabe? A gente consegue ser algo, como posso falar, mais assertivo mesmo, sabe? Então, a maioria das empresas que eu já percebi, a galera está muito pensando na venda, sendo que a venda ela é apenas um fruto. O fruto, todo tipo de fruto é consequência, né? E vice-versa. O que é consequência, por exemplo, se esse copo aqui cair, ele quebrou, ele é um fruto. Então é algo a não se preocupar, vamos assim dizer. E quando você... A maioria das pessoas, quando ela coloca o foco dela, o objetivo dela no fruto, acaba que como posso falar? Deixa eu ver aqui A a jornada palavra. do processo? A jornada vai ser muito limitante, sabe? Vai ser limitante. Mas quando você pensa na semeadura, o ato de servir, as coisas são muito mais escaláveis, entendeu? Se Sim. você quer aumentar a escalabilidade da sua empresa, pensa no ato de servir. Pensa na base, no propósito social. Por isso que eu falo que esse método é muito poderoso. E esse método, na verdade, é só uma interpretação sobre a vida, porque a vida ela circula dentro desse método. Existem outras interpretações sobre esse método, sabe? Outras palavras, de outros modos. E aí que está a diversidade da individualidade do ser humano. Mas a gente está jogando o jogo da vida. Não tem como a gente reformular como a roda gira. Entendeu? Sim. A gente só tem que entender como funciona. Falou. É engraçado que o estado de presença, ele é igual a um cardio, sabe? Se você começar a treinar, a fazer um cardio todos os dias, né? Um dia você vai correr 1 minuto, né, e vai cansar. No outro dia você vai correr 2 minutos, mas vai cansar, mas você vai melhorando. O estado de presença, ele é treinável, Sim. Entendeu? Até eu mesmo que tenho compreensão sobre o estado de presença, e o estado de presença tem um valor para mim absurdo, eu mesmo também saio do estado de presença. É difícil de se manter no estado de presença. Nossa mente ela é muito sabotadora, entende? Então, até um exemplo mesmo foi o início da nossa entrevista aqui. Eu bateu uma ansiedade, sabe? Eu comecei a pensar, cara, será que eu tô bem arrumado, sabe? Será que eu estou certinho? Será que eu não baguncei as coisas? Então, a gente sai um pouco do estado de presença e aí começa a bagunçar um pouco. Mas depois que a gente respira, faz um controle de respiração e a gente volta a concentrar, a gente volta ao raciocínio. Que foi exatamente o que aconteceu nesse exato momento. Entende? Eu estava vindo aqui falando contigo e tal, e por um momento veio um detalhe bobo ali e fugiu a minha atenção, entendeu?
Eu vim, controlei minha respiração e retornei para o estado de presença. E isso é treino, porque o nosso cérebro, ele funciona com caminhos neurais. Então, muito provavelmente isso já aconteceu antes. Você sabe que agora, nesse momento, eu respiro e eu retomo. E isso vai te gerando autoconfiança, porque é a confiança no que você conhece, no que você faz, em como você funciona, que tem que estar atento. É justamente que a gente tem que estar ouvindo nesse momento, porque senão você trava. Ah, eu parei. Ah, eu não sei, deixa eu voltar. E aí o que acontece? Inúmeros pensamentos intrusivos. O que você fez? Peraí, é isso? E eu volto para cá. E isso é realmente treino. E só estando presente, focado, sabendo o que quer fazer. Olha que engraçado. Um empreendedor, né, quando ele está executando, em alguns momentos ele vai se colocar em estado de presença para poder desenvolver um exemplo, no início ali do negócio. Ele desenvolveu ali o início do negócio e começa a executar. Só que quando ele começa a executar, começa a vir algumas consequências, começa a vir frutos, né? Frutos que a gente não tem controle. E às vezes ele consome daquele fruto ali, aquele fruto tira ele da realidade e ele precisa voltar para o estado de presença. Então, às vezes, ele está executando o marketing dele sem a falta de presença, porque algum outro fruto, um exemplo, um funcionário que está dando problema para ele, que é um fruto, algo que ele não tem controle, aquilo ali tira ele um pouco da percepção da realidade e clareza sobre o negócio dele, entende? Como outros frutos podem acabar intervindo no estado dele ali, entende? Então, o que acontece? Esse é o maior problema que temos hoje, em todas as marcas, em todas as empresas, entende? E meu sonho é um dia trazer essa solução assim de forma bem escalável, mas a gente vai trabalhando devagarzinho. Eu sou um esboço ainda aprendendo e se desenvolvendo. E é isso, e que bom, né? Porque se não estiver evoluindo, é porque morreu. Então, que bom que está aí evoluindo. Gui, diante dessa sua linha de raciocínio, como é que eu consigo estar online e presente? Quando você desmistifica essa construção de conteúdo, entende? E você entende exatamente que é apenas você está transparecendo o momento presente, entendeu? Uma realidade que você está vivendo. Então, você precisa compreender a estrutura, entendeu? A estrutura de um roteiro, por exemplo, de um conteúdo. Você compreendeu aquela estrutura. Você só precisa transparecer daquele momento presente. Um exemplo, preciso agora de um gancho, entendeu? A gente está falando agora sobre o momento presente. Aí eu venho aqui, o gancho precisa ser algo que gere curiosidade para o vídeo, concorda? Sim. Para um assunto final. Uhum. Então aqui, a gente está numa situação, a gente tira daquele momento que a gente está vivendo um conteúdo. Um exemplo, quantas vezes você já se perdeu no que você estava falando por fugir a ideia completamente da sua cabeça? Algo assim do tipo, sabe? Beleza, agora eu abordei um problema, é uma introdução de um vídeo. Depois eu venho com o desenvolvimento. E eu posso simplesmente gravar. Eu boto aqui na 05 e eu vou gravando, frase a frase, entende? Etapa por etapa, pum, 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 foi feito. Eu só coloco aqui no CapCut, junto tudo e o vídeo está pronto. O vídeo, ele não pode... esses processos, sabe? Ele não pode custar muito do seu tempo. Quando você une o roteiro da vida na construção do seu marketing, o negócio fica muito mais fluido. Você consegue aumentar muito mais as suas oportunidades e você consegue intensificar ainda mais o seu propósito. Ou seja, se é a vida acontecendo, esse conteúdo vai ser o mais simples possível, o mais real e o mais verdadeiro possível. Exatamente. Gaguejando, travando, com suor escorrendo, entendeu? O cabelo às vezes pode estar um pouquinho desorganizado e tal, mas é isso, é o esboço. Depois você vai se lapidando, entende? Depois você melhora a sua dicção, depois você melhora aquela roupa ali, no último vídeo não ficou tão legal. Que legal, você fez uma autoanálise, você percebeu onde está um erro, então você altera. Beleza, agora o próximo vídeo eu vou usar mais daquele tipo de roupa. O próximo vídeo eu vou executar tal coisa. E aí que está o desenvolvimento, o amadurecimento daquela entrega. Sim. Entende? Gui,
você sempre diz que a individualidade é um ativo. Por que você ainda acredita que as pessoas procuram tanto imitar as outras pessoas, ter fórmulas prontas, chega na nossa frente, como é que eu tenho que falar? Como é que eu tenho que fazer? E eu acredito que as empresas de marketing também erram nesse ponto, na minha percepção. Por quê? Porque elas falam, me manda as referências do que você acha bom. Quem é que você gosta? Olha, nessa questão, a maioria das pessoas hoje em dia são executores de receita, não é mesmo? Por quê? Porque as pessoas, elas querem um resultado rápido, entende? Elas precisam ver números, elas querem ver números o quanto antes, elas querem ganhar dinheiro, elas querem prosperar, elas querem alimentar o ego próprio delas, entende? Só que a gente, né, um exemplo, se a gente chegar aqui, você é capaz de visualizar algo em mim aqui que eu não estou sendo capaz de ver, concorda? Sim. Na mesma coisa, vice-versa. Por isso que eu falo que a individualidade é algo que a gente tem de maior valor. É o nosso elixir, entende? Então a nossa visão, a nossa interpretação da vida, ela é única, entende? Uma coisa que eu acredito que pode sim ser replicada é estrutura. Sim. Estrutura a gente pode replicar. Um exemplo, o que roda? A roda? A roda que é uma estrutura. Mas a roda ela pode ter um design diferente? Pode. Aí que está a individualidade. Como é que você quer pintar essa roda? Como é que você quer que seja o desenho dessa roda? Mas ela precisa ser circular. Entendeu? Para que ela seja uma roda. Isso. Então, tipo assim, dentro do mercado digital, existem estruturas que são replicáveis, né? Formatos que são replicáveis. O que não é interessante replicar e que você está matando a sua individualidade é você fazer igualzinho o outro e você matar a sua individualidade, sua própria interpretação. Uma coisa é você entender a estrutura e você executar do seu jeitinho. E não ficar se prendendo a, pô, meu sofá não é igual ao da Carol, então eu não vou fazer a mesma coisa, vou comprar um sofá igual ao da Carol. Entendeu? Sim. É você chegar assim, não, vou colocar um sofá aqui do jeitinho que eu gosto. Roxo. O que eu tenho. Entendeu? Né? O que eu tenho. No momento. Que é aí que tá a representatividade. Entende? De construir um relacionamento com aquela audiência que está sendo construída. Olha que legal. Você constrói até um storytelling. Sim. As pessoas vão ver o desenvolvimento daquele rolê que você está fazendo, sabe? Daquele negócio que você está construindo. Isso é lindo. Sim. Maravilhoso. Não, eu, inclusive, fiz várias anotações aqui sobre o vídeo que eu quero trazer, quando você falou sobre a construção. É muito legal que as pessoas partilhem, saibam. E eu fiz uns vídeos, porque eu pintei, né, os livros, tem esse pedaço e as pessoas elas gostam realmente de fazer parte, mas para fazer parte eu preciso conhecer, me aproximar. Gui, quando é que foi que essa chave virou, que você entendeu que você não tinha que agradar ninguém, né? Em qual momento você entendeu que ser você, nessa individualidade, trabalhando como você estava trabalhando, era o que ia fazer sentido e dar certo, não ficar agradando todo mundo? Cara, eu acho que a interpretação, sabe? A minha interpretação. Quando eu comecei a interpretar a vida, eu comecei a visualizar e ver respostas de um jeito que às vezes a perspectiva da outra pessoa, eu via que não se batia com a minha, sabe? E aquilo ali às vezes me machucava, falava assim, caraca, será que eu tô errado? Sabe? Será que eu devo deixar de ser quem eu sou? E muitas vezes eu passei por esse problema pessoal e passo constantemente. Eu acho que até hoje, eu acho que esse questionamento sempre vai vir na nossa cabeça, sabe? De, cara, será que eu tô certo? Será que tá certo eu ser quem eu sou? Mas a verdade é que aí que tá. Quando você aprende a dar valor à sua individualidade, à sua visão, cara, você tem que ser meio arrogante assim com a visão dos outros, sabe? Desculpa até essa palavra, mas tipo assim, você tem que dar valor, sabe, o que você está visualizando. Você tem que executar, você tem que ser afrontoso mesmo, tem que bater o peito, mesmo que por dentro você não esteja muito nessa força, nessa crença toda. Não, essa crença toda não, mas finge que tá, executa, porque algum resultado vai dar, sabe? Às vezes pode ser que as pessoas não estejam sendo capazes de ver
com os mesmos olhos que você. Por isso que ela questiona tanto. Sabe? Chega assim, não, isso daí tá errado. Né? Tantas coisas que a gente já viu hoje em dia mesmo, sabe? Com a magnitude que a gente tem dentro da internet. A gente vê que, tipo assim, tem pessoas que um exemplo, deixa eu pensar aqui um exemplo. Aqui é um cliente meu, Leandro Capotaria. Não sei se você já ouviu falar. O Leandro Capotaria, ele trabalha com a parte interna dos veículos, né? E as empresas antigamente, elas tinham uma comunicação muito formal dentro das redes sociais, né? De tipo assim, compre aqui a capotaria e tal coisa. O que ele começou a fazer? Ele começou a se pintar. A interna do carro era azul, ele se pintava de Aladim, entendeu? E apresentava o carro como um Aladim, entendeu? Esses dias a gente fez um personagem que era como é que era? O Mohamed lá, caraca. Árabe. O Sheik, era um Sheik, né? Porque a gente pegou um carro que era dourado, era um negócio de ouro, entendeu? A gente botou ele cheio de ouro, a gente foi ali pra Samambaia, que na Samambaia tem meio que uma... Dunas. As dunas lá, que é uma mineração, né, de areia. Aí lá parece o deserto. Aí a gente botou o carro lá e a gente fez umas imagens e ele chegando e falando como se fosse um sheik. E brincando, do jeitinho dele. Que é o que ele gosta. Tem gente que imita o sheik de outra forma. Ele imitou o sheik da forma dele. Ficou totalmente diferente, né? Tem gente que ia falar assim, ia corrigir, talvez ia corrigir ele, falar assim, não é assim que se imita sheik. Mas ele fez do jeitinho dele, deu certo. Por quê? Porque ele trouxe uma perspectiva diferente sobre aquilo. Sim. Entendeu? A empresa dele, por que tem dado tanto certo o marketing e tem entregado tanto? E as pessoas têm construído uma identificação tão legal? Porque ele é ele ali, entende? Ele não está executando uma receita. Sim, ele está sendo ele mesmo, né? Eu acredito também, Gui, que para que alguém consiga ser quem ele é, primeiro ele precisa descobrir, porque ainda tem muita gente com a identidade frágil, plástica, né? Isso é assunto para muito tempo, mas é muito importante que, se você não compreende nem a palavra, quando a gente fala em individualizar, em identidade, busque por autoconhecimento, e autoconhecimento não é saber a cor que você mais gosta, o prato que você mais gosta, né? Qual é a sua paleta de cores. Isso não vai te individualizar. O que vai te individualizar é você saber suas habilidades, né? Saber como é que você funciona, o que te deixa com raiva, o que te deixa alegre, quais são os gatilhos que te fazem vir para o natural. Então, busque, porque talvez quando você não consegue se comunicar ou fica o tempo todo buscando algo em alguém, é porque você ainda não conseguiu enxergar quem você é. Eu tenho uma mentoria que eu falo, né, e justamente a frase é essa: no dia que você descobrir quem você é, você nunca mais quer ser outra pessoa. Verdade. E é muito bom ser a gente quando a gente se gosta, sim, né? E para muita gente eu sei ainda, né, o quanto isso é desafiador. Mas eu quero falar de sonhos, né? Tudo começa com um sonho. E o que acontece com um empresário que tenta empreender, mas sem sonhar antes? Aí ele não tem uma visão, né? Ele não tem um objetivo para alcançar. Acho que o empresário, ele é movido a sonhos. Ele é movido a um propósito, sabe? Se ele tá sem sonho, vixe, aí vai estagnar aquele negócio. Ele precisa ser ambicioso, né? Pegar e, beleza, agora eu tenho minha primeira estrutura, vamos assim dizer, né? Qual é o próximo passo agora? Primeiro é você alinhar tudo, o processo que está executando agora, beleza, mas já vai para o próximo, acelera, pensa no próximo passo. Acho que precisa sonhar. Tem que sonhar. Quem não sonha, eu acho que ele não está vivo, morreu, não, está executando o automático. Dia a dia, beleza, preciso beber água, preciso comer, preciso dormir, preciso beber água, preciso comer, preciso dormir. Aí fica assim, né? Só deixando de construir história, né? Explica pra gente um pouquinho da história de curar os frustrados, né? Qual é a maior frustração que você tem encontrado nas pessoas que você atende ou nessas pessoas que te procuram hoje? Cara, foi o que eu visualizei a minha vida inteira, sabe? Todo momento que eu converso com as pessoas,
desde do início da minha vida, sabe? Quando eu comecei a procurar para mim mesmo as respostas e eu conversava com as pessoas, a maioria das pessoas não acreditavam nelas e isso repercutia nas atitudes dela. As pessoas não acreditavam nos sonhos, não acreditavam no sonho dela. De acreditar, eu falo assim, não acreditar assim, não, um dia eu vou ter tal coisa. Não, é acreditar, estou construindo para ter tal coisa, sabe? A maioria das pessoas não tem isso. Eu sentia muito essa frustração. E a maioria das vezes que as pessoas eram frustradas me atingiam de alguma forma, sabe? Tentava falar assim, não, isso daí não é possível não, pô, tu tá viajando. Vixe, tu tem um negocinho na tua cabeça, tu tem algum problema. Acho que tu é autista. já falou assim, tu é doido da cabeça, entende? O pessoal já falou muito isso, mas eu já reparei porque as pessoas estavam mortas por dentro, sabe? Elas não acreditavam nelas mesmas. Mas as pessoas que executavam e que tinham resultados, elas acreditavam que aquela pessoa era mística, entendeu? Só o fato da pessoa ter reconhecimento e ter dinheiro na conta, aquela pessoa é mística, entendeu? Uhum. Ela acha que aquilo ali não é alcançável, sendo que é alcançável sim, entende? Quando você tem uma individualidade, aí que tá. Se você entende a sua individualidade, por isso, cara, tudo parte do estado de presença. Quando você se coloca em estado de presença, você começa a se questionar. Você questiona tudo à sua volta. E quando você se questiona tudo à sua volta, você precisa de respostas. Então você vai se mover para buscar essas respostas, sabe? Quando você tem essas respostas, você vai construindo algo dentro de você mesmo, entende? Isso vai te trazendo uma maturidade que vai ser transparecido nas suas atitudes, entende? E você vai colher algum tipo de resultado. Toda ação, ela gera uma reação. Um fruto. Um fruto, é exatamente isso. A maioria das pessoas, elas estão frustradas, entende? Porque elas sempre foram movidas pelo fruto. E quando você é movida pelo fruto, isso é limitante. Quando você é movido pelo fruto, um exemplo, esse exemplo é até interessante, quando a pessoa fala assim, pô, eu quero, deixa eu ver aqui, pô, eu quero ganhar muito dinheiro, sabe? Beleza, você quer ganhar muito dinheiro, mas o ganhar muito dinheiro é o resultado de você transformar muitas vidas, entendeu? É a consequência O disso. impacto, sim. Entende? Então, quando a pessoa deixa de pensar no fruto e pensa apenas na semeadura, na atitude que deve ser tomada, as coisas começam a mudar. E acredito que muitas vezes espera-se que seja algo muito complexo, mas é justamente quantas vidas você vai proteger com a sombrinha que você vende, né? Quantas pessoas estão ali na parada, naquele momento. Todo trabalho serve. Eu, durante a época que trabalhei na linha de produção, né, liderava ali em média 100 mecânicos, né, ou em outro processo, era muito importante falar para eles, vocês são médicos, porque quem não sabe arrumar o carro, vocês são a super solução, não é eu sou só um mecânico, não, eu sou alguém especializado que se eu não colocar esse carro do bombeiro, que está aqui na nossa oficina, para funcionar antes do carnaval, pode ser que vidas não sejam salvas, porque vocês não colocaram, né, esse carro na rua. Aí você vê a galera se movimentando, porque aquilo motivou, entendeu-se ali um propósito. E eu acredito que muitas vezes é isso, as pessoas confundiram essa história do propósito ou de algo muito distante, mas é esse servir em tudo, em qualquer profissão, que vai fazer com que essa pessoa realmente se mova não pelo fruto, pelo dinheiro, ou justamente só aguardando aquilo, porque às vezes aquilo não é factível, não é possível. E aí você perde essa felicidade da jornada, do trajeto. Já pensou se eu fico o tempo todo aqui esperando a hora que a entrevista acaba? Se eu de verdade não me interesso por pessoas, se eu não tenho esse estado de presença por te ouvir, por estar aqui já com uma pergunta na cabeça, gente, qual foi o momento, né, como homem, como pessoa, de querer de verdade ouvir, de querer levar isso para a audiência, seria muito chato. É muito chato. E, falando nisso, qual foi o obstáculo pessoal que te fez crescer como homem, né, e também como empresário? O maior, ou algum deles que você queira compartilhar? Eu acho que
Todos os meus problemas mesmo. Todos os meus problemas. Sempre que eu acho que eu sou movido por problema, sabe? Acho que sempre foi assim. Olha que interessante, né? Não sei se isso é bom, porque senão você vai Não, ter olha que sempre interessante. que Não, ter problema para se mover. não, a gente sempre tem um problema, entendeu? A vida, ela foi feita para ser guerreada. Aí eu não concordo, Gui. Olha Mas que você pode trazer sua percepção. Eu vou trazer minha perspectiva. Olha que interessante. Quando era mais novo, né? Eu tinha aquela situação ali que me deu start, né? Que foi um problema, né? Uma falta de resposta. E eu busquei. Beleza. Depois começaram a surgir outros problemas, entendeu? E eu fui solucionando, fui amadurecendo, fui aprendendo, compreendendo e fui desenvolvendo. Chegou em momentos que eu não encontrava mais problemas. Eu executava, colhia resultado. Beleza. Mas o que eu comecei a fazer em um certo momento? Eu pegava um papel mesmo e colocava lá quais são os meus problemas. Entendeu? Onde que está meu bloqueio? Aí eu identificava. Eu escrevia assim no papel. O que eu estou acertando? Onde que está meu erro? Eu tentava encontrar meus erros. Acho que os acertos é interessante para a gente replicar. Entendeu? A gente identificar. Mas o mais importante é os erros. Quando a gente identifica o nosso erro, o erro que a gente tem cometido, talvez uma falta de responsabilidade, algo que a gente deveria estar assumindo, é um problema que deve ser solucionado. Então eu pegava desse novo problema identificado e trabalhava em cima dele, entende? E é assim que eu fico em constante desenvolvimento. E acho super válido porque cada um de nós se movimenta, né, e cresce de uma forma, tanto que deu super certo para você. Eu já vejo de outro formato, porque tem muita gente que é especialista em encontrar erro. Erro, culpado. Eu sou especialista em encontrar a habilidade que eu preciso desenvolver para passar para o próximo nível, porque muitas vezes essa história do encontrar erro, o erro a gente encontra fácil, mas e qual é a solução? Porque se você soubesse, muito provavelmente você já teria feito. Então, a minha busca, ela é mais pela a lista dos objetivos, isso aqui eu quero alcançar, e qual a habilidade que eu preciso desenvolver para isso daqui. Nesse interim, eu vou errar, vão vir as guerras, que no meu caso, eu acredito muito no poder que a palavra tem, a Bíblia fala isso, tanto que, né, o verbo se fez carne, é falando que no primeiro dia o que Deus criou e ele falou que se faça e haja luz. Então, a nossa palavra, ela é criadora. Nós criamos através do que comunicamos. Então, quando eu entendo que eu sou movido por problema, quando o problema finalizar, outros problemas virão. Porque o problema, justamente, as pessoas acreditam que é algo ruim, né? Não é o que é para você. O seu problema são os desafios que você vai enfrentando, que eu acredito que é a vida acontecendo. Eu acho que eu sou apaixonado por problema. Eu sou apaixonada por solução. E não vivo, escolho. Gente, eu afasto das pessoas, sejam minhas mentoradas, sejam as pessoas que eu tenho oportunidade de falar. Quando alguém fala assim, nossa, fulana, olha, ela é uma guerreira. Para. Eu sou uma vencedora. E a cada situação desafiadora que tiver, eu não vou continuar como guerreira, porque senão não para a guerra. Chega de confusão. Chega. E às vezes a gente vai falando naturalmente, normalizando essas coisas, e aí acaba que você olha a vida daquela pessoa, é um problema atrás do outro, é guerra em cima de guerra. E eu, assim, tem muito tempo que eu já falo sobre isso, né? Busco, e não me fale, não é um elogio para mim, porque eu, de fato, sou uma vencedora, porque todas as batalhas que eu venho vencendo me tornaram uma vendedora. Uma vencedora. Não uma guerreira. Também, de fato, uma exímia vendedora, mas uma vencedora. Por que eu falo que eu sou apaixonado por um problema, sabe? Eu acho que a vitória, ela é consequência. A vitória é uma consequência. O erro também é uma consequência. O erro, ele cometido repetidamente, sabe? Já é um problema. Um problema que eu falo assim, um problema pessoal de você não deveria... Se você identificou aquele erro, sabe? Se você identificou aquele problema,
você entrou num desafio de superar aquela situação, entende? Virou seu dever de casa, para você progredir. Quando você repete ele muitas vezes, você está estagnado. Aí já é falta de responsabilidade com você mesmo. Os problemas, os erros, sabe? É algo pessoal, não algo a ser compartilhado. Até mesmo as vitórias, entende? As pessoas são capazes de visualizar isso em você, entende? Você não tem controle na maneira que as pessoas vão te interpretar, entende? As pessoas são capazes de identificar em você as suas vitórias, sabe? Às vezes as pessoas podem até mesmo identificar vitórias que para você não eram uma vitória, mas para outras pessoas você falar, as outras pessoas vão olhar assim e falar, caraca, eu queria estar naquela situação, sabe? Mas é o seu momento presente, então você não tem essa noção, entende? Então o que acontece? Os seus problemas, os erros, é algo completamente pessoal, é o seu deverzinho de casa, único, aqui ó, fechadinho. Você identificou, você vai buscar solucionar, entendeu? E assim você vai progredindo. Depois, e sempre vai haver um problema, entende? Porque o ser humano, eu acho que faz parte dele absorver conhecimento e se desenvolver até o fim da sua vida. Quando ele não busca se desenvolver, é como se ele estivesse morto. Ele está deixando de viver até mesmo a sua individualidade. Sim. É interessante que até isso mesmo ele está dentro disso, sabe? Da individualidade. Sabe, Sim. os erros, os problemas, tá? É tudo a sua individualidade. É um desenvolvimento pessoal mesmo, entende? Agora, essas pessoas que ficam assim, conversando muito sobre os seus problemas pessoais, eu acho que aquilo ali não vai te ajudar muito, sabe? Todas as respostas que a gente precisa estão dentro de nós mesmos. Uhum. Quando você começa a trabalhar aquela questão dentro de você mesmo, você vai encontrar uma resposta. Mas você tem que ser humilde, sabe? Você tem que ser pé no chão de encontrar essa resposta. Você tem que matar o ego. O ego é também uma consequência de um fruto consumido de forma exacerbada. Sim. Entende? Os frutos, quando você já deve ter comido uma feijoada. Eu acho que eu já te dei esse exemplo uma vez. Mas quando você come uma feijoada e come ela demais, não dá vontade de dormir, ficar descansando? Você fica cheio. O fruto funciona da mesma forma. Quando você ganha o dinheiro, vamos assim dizer, né? O dinheiro, né? Todo mundo gosta de falar dinheiro, vamos falar dinheiro. Quando a pessoa ganha o dinheiro, vamos supor que a pessoa ganhou um valor que ela nunca ganhou na vida, sabe? E se ela permitir que aquele valor gere uma emoção que tira ela da realidade, ela consumir aquele dinheiro de forma exacerbada, aquele fruto de forma exacerbada. Então tirou ela da percepção da realidade, sendo que aquilo ali é apenas uma consequência. Entende? Então ela se limita, ela trava. Uma pessoa que continua progredindo, independente do valor que está dentro da conta, independente do reconhecimento que ela tem, seja um reconhecimento positivo ou negativo, porque até mesmo quanto mais reconhecimento você não tem controle do tipo de reconhecimento que você vai ter, seja algo positivo ou algo negativo. Quando você se preocupa demais com aquele reconhecimento, você está sendo mexido, né? Você vai estar sendo esticado? Como criticado? Não, quando o fruto ele vai estar meio que direcionando a sua vida, sabe? Ah, não, vai é que o dinheiro que da... está te consumindo, não é você que está consumindo o dinheiro. Eu acho que você não tem mais autonomia. Todo fruto, todo tipo de fruto, a inveja, sabe? Tal pessoa ali tem inveja de você e tal, aquela pessoa tentou te atingir de alguma forma. Beleza, aquilo ali é uma consequência, você não tem controle sobre aquela raiva da pessoa, aquele sentimento que a pessoa tem sobre você. Mas no momento que você se tirar da realidade por conta daquele sentimento que a pessoa tem sobre você, sobre aquele reconhecimento, sobre aquela situação, aí você está sendo moldado pelo fruto. Sim. Entendeu? Você está se permitindo que o fruto te tire da realidade. Gui, você falou em continuar evoluindo. Qual foi a crença que você teve que abandonar para continuar crescendo e evoluindo? Uma crença que eu tive que abandonar? Uma das, né? Porque eu acredito que são tantas que a gente tem que, principalmente no empreender. Cara, agora você fez uma pergunta que me travou.
Vou te falar, no Deixa eu ver meu aqui. caso, aí quem sabe essa analogia faça sentido para você. Eu acabei de pensar Aham. nela. A inflexibilidade, às vezes, né, de achar que eu estava certa, tem que ser do meu jeito. Hoje em dia a gente tem uma Hum, grande, né, diferença entre gerações. Eu, particularmente, trabalho com 2 gerações anteriores ou até uma geração anterior. E não adianta. Vocês chegaram agora e o mundo é de vocês. Ou eu me adequo, porque se eu acreditar que as pessoas vão ter que se adequar ao meu modus operandi lá atrás, eu não vou ter equipe. Em uhum, contrapartida, eu também não vou abrir mão de tudo, mas a flexibilidade, a empatia, o ouvir vai me trazendo melhores resultados, porque hoje em dia eu entendi que eu vou ter que abandonar a crença de que disciplina, horário, trabalhar muito, responsável. Isso não vem com essa geração nessa mesma linha. Então, há aí uma mudança, né, de uhum. mentalidade, ou seja, uma flexibilidade que vai ter que acontecer, porque, como eu acredito, né, eu não vou ter como mudar uma cultura ou uma geração. Sendo assim, como é que eu, de forma inteligente, até porque quem tem mais experiência é o dono do sistema. Então, sou eu que sou responsável por me moldar de alguma forma, né, a essa nova realidade. Então, eu tive que abandonar essa crença. Qual foi a que você teve que abandonar? Vixe, agora eu lembrei. Cara, tem uma coisa que acontece muito, que as pessoas se aproximam de grandes artistas, acredita que você tem uma proximidade, um exemplo, com a Hungria. Você conhecer a Hungria ou você vivenciar ao lado dele, isso vai te surgir grandes oportunidades. Ou até mesmo você trabalhar com a Hungria, é ele te apresentar essa oportunidade. As oportunidades, elas não são entregues, elas são construídas, entende? Isso é uma crença Você que, quebrou. que eu quebrei, sabe? Mas é engraçado que eu quebrei ela meio que construindo, entendeu? Que eu compreendi. Teve uma outra crença também, que na verdade é uma crença que eu tenho, na verdade, mas que existe uma crença que se limita também, que é o quê? Todo mundo que está à nossa volta, elas estão construindo histórias, elas estão vivendo as suas histórias individualmente. Então, da mesma forma que eu estou construindo a minha história, a outra pessoa também está construindo uma história. Ela está vivendo algo único, sabe? No momento que eu entendo isso, eu acabo até mesmo, às vezes, matando o meu ego, entendeu? Para eu poder agregar na história da outra pessoa, que vice-versa eu estou fazendo história também. Olha que louco. Isso é Ai, interessante. que louco. Tá vendo? Ó? Essa é a nova geração. Que louco. Falando em que louco, se a sua história virasse um vídeo, né, de 1 minuto, qual seria a mensagem principal que você gostaria de transmitir? Acredite em você, né? Acho que você tem que. Acho que, acho que a minha história é exatamente isso, né? Você acreditar que tudo que tem aí é para ser alcançável, sabe? Ser alcançado, ser conquistado. E só depende da gente, sabe? Então é só tomar atitude e entrar em movimento Pá, e as coisas vão acontecendo. Não se preocupe com o fruto, se preocupe com o que você planta. Se você se preocupa apenas com o que você planta, você não precisa se preocupar com mais nada. sensacional. É isso. Como é que você quer ser lembrado, Gui? Como eu quero Profissionalmente, ser. pessoalmente? Olha que interessante. Eu, eu fico tanto a evitar sobre essa. Dividir a vida? Não, de pensar tanto no fruto, sabe? Eu fico evitando mesmo, né? Mas algo que se eu puder falar assim, pô, um fruto que eu quero colher, sabe, no final da minha vida, vamos assim dizer, ou até mesmo no pós ela, é que eu possa fazer outras pessoas acreditar nelas mesmas, sabe? Acabar com a frustração de alguma forma de algumas pessoas. Não precisa ser todos, aí seria muita ganância da minha parte, mas que se eu conseguir fazer algumas pessoas acreditar nelas mesmas e elas colherem resultado, já vou estar muito feliz. E deixa eu melhorar a sua percepção, baseada na minha Por percepção com favor. relação a essa pergunta, e talvez a sua aí também. Quando a gente pergunta como é que você quer ser lembrado, eu tenho hoje aqui 2 pessoas, né, 3 pessoas que vieram
observar o dia de trabalho e identificar se eles vão fazer parte da equipe. Tenho, né, uma pessoa que é responsável por todo o estúdio, que já treinou outras pessoas, que já me conhece, está comigo. Eu quero que essas 3 pessoas, por mais que elas não fiquem aqui, elas se lembrem de mim, do Michael. Eu sei como eu quero ser lembrada para cada vida que eu tocar. Porque pode ser que eu não te encontre mais. Inclusive, a Casa das Pontes significa isso, né? Quando nós decidimos, e lá tem escrito, conectando propósitos. Aqui é um lugar de conectar propósitos, porque eu escolhi ser ponte e não muro. É assim que eu quero ser lembrada, como alguém que conecta, que seja o que for, sabe? Para um novo emprego, para um novo pensamento, para um novo mindset, por um formato de ajudar, por algo que eu possa compartilhar. Então, não é sobre amanhã ou depois, é cada pessoa que eu encontrar, eu quero que ela se lembre bem de mim. É como uma frase que diz, deixe sempre as pessoas com o seu melhor. Eu sempre, ao desligar o telefone falando com a minha mãe ou com meu filho, mesmo que eu esteja morrendo de raiva, eu te amo! Também te amo, porque aquela, caso seja a última vez que ela se lembre de algo, a última coisa, o que ela te falou? Com certeza minha mãe vai te perguntar, te amo, mãe, te amo, filho. E você, quando veio aqui, me deixou uma lembrança positiva, de força, de criatividade. De ele não voltou também, eu liguei um monte de vezes, mas disso. E é como você quer ser lembrado, então você foi bem lembrado, por isso você está aqui hoje. Eu fico muito feliz de saber disso, né? Tenho certeza que não foi em vão, Não. Né? A passagem, mas essa é a minha intenção, né? Eu sou muito intenso em tudo, a todo momento, sabe? Então, se alguém não teve a oportunidade de trocar uma ideia comigo, só simplesmente passou na minha vida, pô, troca uma ideia comigo que eu vou ser intenso contigo também. Sabe? Né? Eu sou assim no meu relacionamento, sou assim com meus amigos, sou assim com meus clientes. Eu acho que eu posso não ser o melhor videomaker, né? Eu posso não ser a empresa mais bem estruturada, mas eu sou intenso no que eu entrego, entende? Eu posso não ter o melhor equipamento, mas eu sou intenso, sabe? Tem Vou alma, buscar, né? E eu acho que isso, para você que quer trabalhar com vídeo, que o Gui ele também tem aí um propósito na educação de ensinar, né, pessoas. Como é que é o nome daquele projeto? Que é esse que está pregado bem atrás? Perfil do criador. Perfil do criador, né? Dessas pessoas que criam. Isso é muito mais importante do que... A gente começou aqui na produtora com uma Canon, uma 50, a lente... É a 50, né? Cadê ele? Né? Um drone. Hoje a gente tem tantas Alpha 7.4, Alpha 3, Alpha... Só que o vídeo que me fez entrar nesse inteirinho, ele foi feito à noite com essa Canon e com pouca iluminação. Mas é o que eu sempre falo, a gente consegue extrair a alma, né, da parada. Por isso que é muito importante que a gente saiba entender que um vídeo é sobre alma, é sobre ver o outro, é sobre presença, é sobre olhar olho no olho, porque não vai ser a sua câmera ou o seu celular. Hoje eu fiquei feliz pra caramba, porque o Jonathan veio, eu já o conhecia, né? E ele chegou de moto. Então, assim, eu não sei se é dele, se ele já comprou, mas eu imagino que sim, mas eu o vi trabalhando e quando ele estava vindo, eu falei, cara, quantas vezes ali, né, na igreja trabalhando, ou às vezes com o celular, que uma vez eu comentei com ele, falei, vamos fazer isso. Não, mas meu celular sim, o assado. Não é sobre isso, é sobre o que você falou, eu concordo plenamente. Presença. É sobre... É presença. Gui, você não vai sair daqui sem responder o nosso quadro final, que é a última página, dicas de ouro, respostas rápidas e intuitivas, não, ok? Só uma correção. É Jonas, não é Jonathan. Por favor, Jonathan é meu irmão mais velho. E detalhe, gente, eu vou deixar isso ao vivo só para vocês verem como as pessoas aqui são intensas, entendeu? Porque ele podia me falar depois, mas vamos deixar no vídeo. Repete, Jonas. É Jonas? Jonas. E outra, eu estudei com ele 2 anos. Eu sempre chamei ele de Vini. Aí a gente nunca entende qual que é o nome dele. Mas, enfim. Vamos lá. Gui, um erro comum de quem quer mudar de vida. Querer ser outras pessoas. Algo que toda marca pessoal precisa ter, mas que ninguém trabalha. Presença.
Presença para você é Tudo. um conselho para quem sente que nasceu para mais, mas ainda não começou. Executa. Acredite em você. Acredite em você, executa de qualquer jeito, mas Vai. executa. Complete Só a anda. frase. Meu negócio existe para... Fazer as pessoas acreditar nelas. 3 palavras que definem sua marca hoje. Individualidade, presença, ação, né? Executar. Obrigada. Não vou falar menino, porque você é um homem, já está aí novo, tem a carinha de... Já está aí noivo, está com a carinha de jovem, mas continue, né, nesse caminho. Foi muito bom, gosto muito, acho que é muito legal a sua energia, a gente poder trazer aqui empresários que eu quero muito, né, o dono do Vulcão da Borracha, a Janete Vaz, que são pessoas que têm um nome de muito tempo, já tem um legado, mas não faz diferença para mim no que cada um pode se inspirar. E eu acredito que se inspirar nessa sua força, no acreditar, mesmo que ninguém acredite, você está aí e corre, está acreditando, e a gente vai te vendo. Eu vi um vídeo seu no último show, onde no seu nome o nome do cantor da Hungria é Hungria? Hungria. Com todo respeito. Tá? Gustavo da Então Hungria. pronto, é Gustavo. É sobrenome. Aí ele apareceu, o ângulo estava tão legal, eu acho que ele também está nessa vibe, ele ora, né, com a galera, ou faz alguma parada dessa, não sei se me chamou a atenção isso. Tem uma coisa, olha que interessante, né, que a vida ela é única, é a mesma para todo mundo, sabe? Só que ela difere na individualidade que cada um tem de interpretar. Hungria fala sobre o estado de presença como a palavra sensibilidade. Tanto que ele pede muito isso, eu vejo ele verbalizar muito isso o tempo todo, sozinho ou com outras pessoas. Ele fala assim, que Deus não me tire a minha sensibilidade, sabe? E a sensibilidade tem muito a ver com isso, sabe? A sensibilidade é isso. O estado de presença, ele desenvolve a sua capacidade de perceber o outro, sabe? O Hungria fala exatamente sobre isso também, de falar de Deus não tirar a sensibilidade dele de perceber a dor do outro, sabe? E isso é incrível. E não é algo que eu assista, né? Eu acho que eu nem sigo, eu sigo você, e aí vi o repost, e naquele momento houve ali uma conexão, né, através de um vídeo. Então, parabéns, né, por esse trabalho. Falo que eu não era dessa área, eu sempre fui, eu sei lá, ainda me pergunto sobre isso até hoje, mas como entender o passado não faz diferença nenhuma para o meu futuro e para o que eu estou fazendo, para o meu presente, né? Eu não sei onde começou, mas eu amo, né, essa questão do vídeo, quando eu vejo o quanto ele encanta, o poder que tem uma imagem. Posso complementar uma coisa? Pode. Tem uma coisa que a gente não entende, né? Mais um exemplo, você fala assim, caraca, eu não sei se eu me identifico como videomaker e tal. Sabe o que acontece? Quando você acredita em você mesmo e você entende o seu propósito, sabe? Se você entende a mensagem que você quer deixar, você precisa comunicar, né? Você tem esse desejo de conversar com outras pessoas, sabe? De contar aquilo ali que você visualizou. Então, querendo ou não, vem aquela vontade também de postar um vídeo. Porque o vídeo ele é muito além do que a rede social. Olha que interessante. Tudo que a gente sabe sobre a vida é por conta de registros, sabe? Desde um resíduo deixado numa pedra, um fósforo, uma pintura numa caverna, né? Depois veio os pergaminhos, depois Sim. veio os quadros pintados, aí veio o desenvolvimento do registro, que veio a fotografia, depois veio o vídeo, e hoje a gente tem algo que é muito poderoso, que é o celular, sabe? Que todo mundo pode registrar a história que está realizando. Só que olha que interessante, a individualidade ela é tão poderosa, muito além das redes sociais, não só por construir marca pessoal, isso é consequência, isso é algo muito limitante, que nem eu falo, o fruto é algo muito limitante, sabe? O registro não tem nada a ver com rede social, é sobre ajudar o futuro. Olha que loucura! Com o registro, quanto mais individualidade a gente transparece e a gente tem esses dados, a gente tem uma maior clareza sobre a vida.
A gente nasce e morre tentando entender a vida. E milhares de pessoas que viveram aqui tentaram entender a vida, sabe? E vai ser assim por milhares e milhares de anos. Só que a internet e o celular vai possibilitar cada vez mais a gente ter uma clareza maior. Por quê? Se eu chego aqui com o celular, você está vendo um lado, né? Para você está vendo um lado volume e o lado de diminuir. Eu sei disso porque eu já vi o outro lado, mas vamos dizer que eu nunca tenha visto esse lado e que você nunca tenha conversado com ninguém sobre esse outro lado. E eu sei que esse lado aqui seja o de bloquear a tela, entendeu? Talvez a sua vida inteira você entendeu que era somente aumentar e diminuir. A minha vida inteira foi sempre só bloquear, entendeu? Se eu não chegar para você e comunicar com você sobre a minha individualidade, sobre a minha perspectiva, a gente nunca teria uma clareza que talvez isso seria um celular, entendeu? Então, quanto mais individualidades transparecidas, mais clareza a gente tem sobre a vida, mais respostas a gente terá, entendeu? Então, esse que é o poder, na verdade, das redes sociais. Esse que é o poder dos vídeos, entendeu? Da fotografia, do registro. É trazer clareza sobre o que é a vida. Que a gente tem essa pergunta há milênios, há muitos anos, sabe? E, completando a sua frase, e já tiveram várias pessoas explicando a vida. Só que às vezes contando essa história para o neto, mas não foi registrado. Às vezes aquele neto que nasceu e o avô já tinha falecido e também não foi registrado. Eu sou da época que tinha a fita cassete, né? Então, quando alguém ia colocar, todo mundo gosta de histórias, né? Quando alguém ia colocar, cadê meu aniversário? Quem que era? Olha aquele ali pequenininho. Eu recebi a namorada do meu filho, acho que anteontem, não sei, na quarta-feira, no Ano Novo, e eles chegaram perguntando, cadê as fotos quando criança? Nada melhor do que eu ter pego o álbum e ir mostrando, né? Porque, olha como é que ele era. Então, gente, o registro é sensacional, né? Seja ele através de vídeo, de foto, registrem. Eu sou totalmente a favor disso. E aqui nós vamos ter registrado histórias, né? Você vai estar nesse acervo aí por anos e anos e anos, vai mostrar lá para alguém na frente. Olha aqui o programa que eu participei, ou como estaremos, eu concordo. É ajudar o futuro e esse é o objetivo aqui. Ajudar você no presente e no futuro. Gui, foi sensacional, obrigada. É isso, maravilhoso. Posso deixar uma última mensagem? Claro. Se desligue de todos os frutos, sabe? Deixa pra lá essas coisas de dinheiro, sobre pedir oportunidade para as pessoas. Cara, não precise pensar nisso. Apenas se desperte para o momento presente e tenta fazer história, tenta ajudar as pessoas, sabe? Servir as pessoas, que o resto será consequência. Quando você escolhe ajudar as pessoas, e quanto mais pessoas, a mais, sabe? Porque, é claro, vai ter aquela pessoa que você vai querer ajudar, a pessoa não vai querer, sabe, ser ajudado. Ou às vezes aquela pessoa que você vai ajudar e a pessoa não vai dar o valor daquela ajuda que você deu. E tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente não tem controle da consequência, a gente não tem controle do fruto, é exatamente isso, a gente não tem um controle se o dinheiro vai vir ou não vai vir. A gente não tem o controle do reconhecimento que a gente vai ter, se vai ser um reconhecimento bom ou ruim, entende? Mas a gente tem o controle das sementes que a gente planta, da atitude que a gente planta, né? Que a gente tem. Que a gente tem. Então, executa, se desperta para o momento presente, se desligue da ansiedade do fruto, sabe? Se desligue das coisas que já aconteceram. As coisas que aconteceram é só para você compreender e você absorver alguma coisa para você mesmo. Mas já aconteceu. Se você já entendeu o que aconteceu, não precisa ficar voltando naquilo. Isso está te tirando do momento presente. Se desperte. Viva o momento presente. Viva a sua história. Plante semente. Porque o resto, Deus sabe o que vai te entregar, sabe? Perfeito, ele finalizou como eu gostaria, falando exatamente do que para mim representou esse programa, Deus. E é justamente isso, porque traduzindo o que o Gui falou o tempo todo é sobre fé. Faz o que tem que ser feito e o futuro a Deus pertence e só assim você consegue essa paz no dia de hoje, né? Que é sede de entendimento, que é de estar bem, que é de poder, porque esse medo todo do futuro é a ausência de fé. E para quem tem um Deus, um Pai, né, e uma identidade fortalecida nele, a certeza de que vai dar certo e já está certo é, de fato, uma certeza.
É a única que eu acredito plenamente, viu? A gente não pode estender o podcast, não, né? Não, você vem de novo! Você vem de novo! Gui, quer falar mais alguma coisa? Caraca, Última veio chance, uma a gente vai dar tchau. Olha que interessante. Eu era ateu. Quando eu era criança, eu me considerava ateu. Eu não acreditava em Deus, né? Por causa da irmã, por causa da mãe. Tudo, não, várias coisas assim, tal, que não, a gente não precisa abordar, porque cada pessoa tem motivo. não tem, tá tudo bem, sabe? Se você não acredita, tá tudo bem. E olha que interessante, eu não acreditava. Eu nunca nem li a Bíblia. Olha que loucura. E eu comecei a procurar tantas respostas, e nesse meio de procurar respostas no momento presente, sabe? Sem internet, sem nada assim do tipo, sem livro, nem nada, Deus foi se apresentando para mim da maneira mais sutil. Deus ele é tão presente que a gente é tão ignorante que a gente é capaz de ignorar ele, sabe? Mas ele é tão real que a gente às vezes não enxerga ele, entende? Da mesma forma que às vezes a gente não enxerga às vezes um parente próximo que está do nosso lado. Tá? A gente às vezes acha tão foda uma pessoa que está tão distante, mas a pessoa que está do nosso lado é tão foda que a gente não é capaz de perceber ele. E é a mesma coisa Deus. Ele é muito foda, ele é incrível, ele está do nosso lado, ele é muito mais presente do que estar do nosso lado. Ele é o Ele é a presença. É o empreendedor, ele é a presença. Entende? E quando você se coloca em presença, começa a interpretar, ele vai vindo da maneira mais sutil para te apresentar tudo. E foi assim que ele se apresentou a mim, sabe? Então, tudo isso que eu entrego hoje foi de uma interpretação que eu tive sobre a vida e principalmente ele. Ele que me direcionou a tudo. Mesmo ele sabendo que eu era uma pessoa ignorante, entendeu? Uma pessoa egocêntrica, entendeu? Eu já fui uma pessoa egocêntrica, já fui de todas as coisas ruins que você já imaginou, eu já fui como a gente pode ser, entende? A gente tem a oportunidade de ser uma pessoa ruim o tempo todo, sabe? Mas a gente vai se corrigindo, a gente vai amadurecendo, vai melhorando, sabe? Mas a gente precisa querer, né? E nesse caminhar do amadurecer, que Deus está aí, sabe? A oportunidade que a gente tem de crescer, de tudo é Ele. É tudo Ele. Ele é o pai mais incrível que tem. Se a gente falar assim, pô, eu quero ser um bom pai, então seja um pai como Deus. Exato. Deus, ele é o cara mais incrível na didática, entendeu? Se ele vem aqui, ó, às vezes você precisa de algo aqui para poder melhorar, sabe? Vem com um insight na sua cabeça. Pô, eu preciso parar de fazer isso. Vai vir um insight na sua cabeça, sabe? E às vezes você não corrige. Aí depois esse insight vem um pouquinho mais forte. Você precisa mudar isso aqui. E às vezes você não corrige. Aí às vezes vem um beliscão, uma dor mesmo, sabe? Pô, mas vou deixar pra lá, entendeu? Aí ignora. Aí perde emprego. Aí as coisas ficam ruins, sabe? Aí perde namorada, perde tal coisa, perde as oportunidades para... Deus vai te dar uma surra até você aprender. Deus é cabuloso, ele é gangster. Ele é cabuloso. Ele vai te dar uma surra até você aprender. Ele vai te colocar no chão, vai te colocar lá no fundo do poço. E lá no fundo do poço, você vai ver que o único caminho vai ser executar o que ele estava te mostrando desde o início. Entendeu? Perfeito, maravilhoso. Um pequeno adeno. Você vai se colocar no fundo do poço. É isso mesmo. Não ele. Não é a gente que se coloca. Na verdade, ele... Né? Ele só não tem o que fazer. Ele já avisou, ele está avisando, ele está do lado. Como o Deus é um pai tão, tão incrível, que um pai incrível, né, um pai que te dá. Ele te dá a oportunidade. Entendeu? Se o pai começa a te dar, imagina um pai que... meu filho, você quer um carro? Aí compra o carro que a pessoa quer. Você quer uma tal roupa? Aí dá a roupa que você quer. Você vai criar um filho o quê? Mimado, né? E Deus sabe disso. Deus não vai te dar as coisas que você quer. Ele vai te dar a oportunidade. Entendeu? E só o fato de você ter a oportunidade de aprender já é uma parada muito foda. Entendeu? Sim, já é uma parada muito... o que o Gui falou. Incrível. Né? Gui, obrigada, meu amor. Foi realmente muito, 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 muito bom que seu noivado, sua vida, Amém. seu casamento, que tudo isso você coloque em prática
caso você deseje ter filhos, e coloque seu projeto educacional. Eu acho que falta muito isso, né, nessa galera toda que está aí, que é acreditar nelas. Está todo mundo muito perdido, sem identidade, e eu acredito que o exemplo ele arrasta, a alegria ela contagia. Do mesmo jeito que a depressão, os problemas, a reclamação, o vitimismo, a alegria também contagia e a gente vai fazendo as pessoas acreditarem. Eu vejo você. E como sempre, vou deixar aqui na descrição como encontrar o Gui, a rede social, um pouco do currículo dele. Vai lá na rede social, conversa, porque já viu que ele gosta de conversar, então com certeza ele vai te responder. Você que quer procurá-lo para fazer o vídeo, o posicionamento da sua marca, a gente sempre deixa aqui. E até a próxima página.